Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo. Que bom poder estar gravando esse vídeo. E através desse vídeo, então, eu quero compartilhar a leitura do capítulo 26 de Levítico, isso mesmo, dando sequência aí à nossa leitura bíblica, amém? Mas antes, não se esqueça de se inscrever lá no meu canal e dar um like lá para que possamos juntos divulgar a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus diz assim, Levítico capítulo 26. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário, eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, eu mandarei a vocês chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e a árvore do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deleitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada do ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Versículo 13. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles, quebrei as claves do jugo que os prendia, e os fiz andar de cabeça erguida. Mas vocês não me ouviram e não puseram em prática todos esses mandamentos, e desprezaram os meus decretos, rejeitaram as minhas ordenanças, deixaram de pôr em prática todos os meus mandamentos e foram infiéis à minha aliança. Então assim os tratarei, eu os tratarei. Eu trarei sobre vocês pavor repentino, doenças e febre que tirarão a sua visão e definharão a sua vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão quando ninguém os estiver perseguindo. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu quebrarei o seu orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não dará a sua colheita, nem as aves da terra darão o seu fruto. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais conforme os seus pecados.
Mandarei contra vocês animais selvagens que matarão os seus filhos. Acabarei com os seus rebanhos e reduzirei a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. Versículo 23. Se apesar disso, vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. E trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiarem em suas cidades, eu lhes mandarei uma praga, e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu contar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão num único forno e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso tudo vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês, e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Destruirei os seus altares idólatras, despedaçarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos e rejeitarei vocês. Deixarei a cidade de vocês em ruínas e arrasarei os seus santuários e não terei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra a ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada, as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada, e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos, e a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá descanso sabático que não teve quando vocês a habitavam. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim vocês poderão subsistir diante dos inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Mas se convencerem os seus pecados, mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua fidelidade é oposição a mim. Aleluia. Mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos. Se o seu coração obstinado de humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra, que por eles será abandonada, e desfrutará os seus sábados enquanto permanecerem desolados. Receberão o castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. Apesar disso, quando estiver na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles.
Mas, por amor deles, eu me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. São esses os decretos e ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai, entre ele próprio e os israelitas, por intermédio de Moisés. Aleluia! Glória a Deus! Que belíssimo ensinamento, ou muitos ensinamentos, melhor dizendo, nós podemos extrair desse capítulo 26 de Levítico. Mas primeiro nós vamos esboçá-lo. Versículo 1 e 2, introdução. Versículo 3 ao 13, bênção e maldição. 14 ao 39, desobediência e castigo. 40 ao 45, arrependimento e restauração. Então ele conclui no versículo 26. No capítulo anterior, Deus ele orienta o seu povo no que tange ao ano sabático, ao ano de jubileu, as leis a respeito da terra e proíbe a opressão. No capítulo 26, Deus trata então sobre a obediência, desobediência e sobre as suas consequências. Quais são as consequências da desobediência e aquilo que é benéfico à obediência, né? Então, quais são os benefícios da obediência e quais são as consequências da desobediência? Levítico o livro de Levítico, ele refere às promessas e avisos, né, que Deus lembrou o povo que colocasse em prática tudo o que havia sido ensinado a respeito dele, de seus sábados, de seus santuários, das suas leis. E também vai tratar, como eu já disse, das bênçãos e maldições que os israelitas receberiam, dependendo de como obedecesse ou desobedecessem às leis de Deus. Deus promete bênção aos israelitas se eles obedecessem suas leis e maldições se eles o quê? Desobedecessem. As bênçãos prometidas incluem promessas de Deus, né? As bênçãos prometidas aqui incluem o que? A proteção de Deus, prosperidade, o sucesso, enquanto que as maldições incluem a destruição das cidades, a escassez de alimentos, doenças e a derrota em guerras. E para concluir, então, no versículo 46, ele inclui que uma promessa ele promete de que mesmo que os israelitas fossem castigados por sua desobediência, Deus os acolherá de volta se eles se arrependerem e obedecessem às leis de Deus. Ou seja, Deus os traria de volta, né? Deus não iria castigá-los, né? Se eles então, Deus iria acolhê-los novamente se eles voltassem, ou seja, essa volta refere-se ao arrependimento, né? Então Deus iria acolhê-los novamente, mas com uma condição: obedecer às minhas leis e arrepender-se dos seus pecados e confessar, né? Amém? Então fica aí a leitura e um pequeno comentário, né, do livro, do capítulo 26 de Levítico. Não deixe de ler, leia e medite, que você vai aprender muito. Deus vai ensinar muito ainda através desse capítulo, beleza? Deus te abençoe, um grande abraço, um grande beijo no teu coração e até o próximo vídeo, onde estarei gravando a leitura do capítulo 27, que é o último capítulo de Levítico. Deus te abençoe.